Shiva Ram, começando mais um bom dia, reflexão do dia. Hoje eu vou falar sobre alguns conceitos relacionados a emoções, a telepatia e o que tudo isso tem a ver com a educação pré-natal. Então, vamos lá, hoje eu não estou dirigindo, mas ultimamente eu tenho buscado cada vez mais, na verdade, estudar um pouquinho sobre o que é energia e como isso impacta na nossa vida, como a gente pode usar essa entropia, né, do conhecimento superior para de fato aplicar coisas na nossa vida. Então, vou falar um pouquinho sobre as navarasas, que são as essências emocionais, tá? Uh, Na Índia, eles explicam, né, de acordo com essa metodologia muito antiga que se chama Gurukulam, é, no, qual é a base de quem somos nós, por que estamos aqui, qual é a nossa missão, o que é o corpo físico, né, que é o fractal da nossa camada emocional, da mente, do subconsciente e do universo, né? E como que a gente então pode lidar nesse mundo transacional com todas essas essências emocionais que a gente tem contato, contato diariamente, né? E por que essências e não emoções? Porque se fossem simplesmente 9 emoções, como eles dizem, que são as navarasas, nava significa 9 essências emocionais, todo mundo sentiria e reagiria igual para toda e qualquer situação. E isso não é verdade, porque de acordo com o meu background, né, com o meu histórico, com a cultura que eu estou inserida, com o que eu recebi dos meus pais, geneticamente, epigeneticamente, de outras vidas, enfim, nessa sociedade em que eu estou inclusa, eu vou ter uma percepção, né, de alguma situação, né? Tanto que se eu leio um mesmo livro com uma amiga ou vou no cinema com 5 pessoas diferentes, cada um vai ter uma reação diferente àquele filme, né? Então, por que eu tô falando que isso é importante? Que muitas vezes a gente se apega demais àquelas essências emocionais que são consideradas negativas, entre aspas, né? E que tem esse efeito de percepção, né? A nossa percepção é que o efeito é de longa duração, né? E que é mais pesado. E aquelas emoções positivas, parece que, ó, rapidinho, vai embora, você não lembra mais o que aconteceu, né? Não é à toa que dizem que tudo que é bom dura pouco. E por que eu tô falando isso? Porque num mundo tão materialista, tão capitalista, né, que a gente vive, a gente esquece um pouquinho de de um conhecimento básico, um conhecimento universal e um conhecimento holístico da impermanência das coisas. Né? A gente se apega demais a pessoas e coisas, esquecendo que tudo o que é aqui matéria, o que é físico, na verdade, é só a cristalização, né, de todas essas energias e que isso não é tudo. Né? E que, por exemplo, quando a gente morre, o corpo padece, mas a alma não. Ela permanece. Né? Então, às vezes a gente pensa num ente querido que já faleceu, a gente sente esse vazio, mas a verdade é que ele nunca foi embora, ele nunca deixou de existir. Né? Então, se a gente começar a pensar dessa maneira, né, nesse conhecimento de alto nível entrópico, a gente passa a reprogramar o nosso mindset, a nossa mentalidade, que por algum motivo aí, culturalmente, na sociedade, historicamente, a gente acabou caindo e tendenciando para esse pensamento mais material, de que eu estou perdendo oportunidades, né? De que eu estou perdendo as coisas, de que eu não estou juntando o suficiente, ou que eu perdi uma pessoa muito querida e na verdade ela está sempre presente. Né? Então, quando a gente começa a entender essa impermanência das coisas, a gente também passa a reagir de formas diferentes quando a gente está numa situação que engatilha uma sensação, um sentimento ou uma emoção, entre aspas, ruim. Eu vou dar um exemplo, na verdade em algum vídeo eu já falei sobre isso, mas uma das essências emocionais é a raiva, né, segundo as escrituras. E o que eles dizem? Que para cada uma das essências existe uma que a complementa, né? Então,
quando você tem um sentimento aí de raiva, que pode estar atrelado a medo, a ansiedade, a expectativa ou qualquer coisa, você tem sempre duas opções. Ou você utiliza essa raiva pra, sei lá, xingar o outro, ou fazer alguma coisa que vai ser degradativa, tanto pro outro ou como pra você mesmo. Ou você pode utilizar essa raiva, que é uma energia que tem um potencial gigantesco, para terminar um trabalho que estava parado ou acumulado há muito tempo, fazer uma faxina, ou enfim, usar essa raiva para colocar em movimento algo que estava parado há muito tempo, que você sabe que tem que sair do lugar, né? Então, é muito importante que a gente comece a ter esses pensamentos um pouco usando o nosso eu superior para entender que cada uma dessas essências emocionais, elas não são melhores ou piores, né? E aí, eu não tô falando que quando a gente atinge esse estado, né, de consciência, a gente não vai mais sentir tristeza ou a gente não vai mais sentir raiva, etc. Não é isso. Nós estamos nesse campo de transação, nós temos esse corpo, essa mente, essas emoções para poder sentir, né? Mas, uma vez que eu tenho, então, essa consciência de que há algo maior, de que há algo que é impermanente, todas as minhas decisões, as minhas ações, as minhas palavras, as minhas emoções, elas vão vir de forma mais consciente. E a forma como eu elaboro o que me aconteceu, ela se dá de forma muito mais harmônica e tranquila. Então, em vez de eu ficar me culpando ou julgando que eu não merecia estar naquela situação ou algo assim, eu vou entender que por trás dos desafios ou das dificuldades existe uma aprendizagem gigantesca. No início, quando a gente começa a fazer esse trabalho de consciência sobre as coisas, a gente, enquanto está vivendo uma situação que está deixando a gente fora de eixo, a gente não vai ter essa percepção. Mas às vezes logo em seguida você já começa a perceber e olhar que, nossa, isso aconteceu e eu aprendi tal coisa, ou então isso aconteceu por causa de uma decisão que eu tomei lá atrás, né? Ou se não tivesse acontecido isso, eu nunca teria visto que há uma oportunidade lá na frente, né? Quanto mais você vai treinando isso, e isso é reprogramação vital, mais esse mindset ou essa mentalidade, ela fica tão rápida que antes de acontecer determinada situação, ou quando você já está vivendo aquela situação e você tem que decidir algo, eu não sei nem explicar, mas parece que você sai do corpo e cria uma consciência de que você consegue enxergar algo assim, ó, num piscar de olhos, o que vai acontecer se você decidir ir por um caminho ou para o outro. Tá? Não sei explicar muito bem isso, várias vezes já aconteceu e acontece comigo. E várias vezes também eu caio no estado depressivo, ansioso ou de desgosto, enfim. Porque eu já estive nessa mentalidade por muito tempo. Então, para que esse estado de consciência, né, tanto de atitude, de pensamentos, de emoções, ele seja mais harmônico, eu preciso repetir esse processo de lembrar da impermanência das coisas diariamente, né? Várias e várias e várias vezes. E como eu faço isso? Verificando que sempre, 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 todos os dias, né? Eu posso falar até que a cada minuto, a vida oferece uma grande oportunidade de a gente aprender alguma coisa. E para quem tem filho, posso dizer que isso é nível Harding, porque as crianças elas trazem essa necessidade dessa presença, não só com ela, mas para sua própria criança interior. Então, é uma janela gigantesca para você se autoeducar, né? Então, é um processo muito bonito. E o que que isso tem a ver, tudo isso que eu tô falando, com educação pré-natal? Bom, desde a gestação, né, e até antes, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Unicef, enfim, já tem diversas pessoas aí que estão falando da importância desse estado emocional da mãe, né, que é a principal provedora dessas aulas para o bebê dentro do útero. Então quer dizer o quê? Que há uma grande pressão sobre as mulheres e muitas pessoas não gostam de educação pré-natal porque acham que é culpabilizar as mulheres, e eu digo de novo aqui que na verdade é uma grande oportunidade, porque sim, se esse bebê ele vai absorver da mãe tudo o que ela come, o que ela pensa, o que ela vê, o que ela assiste, o que ela fala, o que ela sonha, e eu não tenho consciência sobre essa impermanência das coisas, eu vou estar sempre o quê? Fazendo com que o meu bebê absorva uma culpa, um medo, uma ansiedade ou uma sensação de que o lado de cá, né, do ventre da mãe natureza, ele é muito mais complicado e mais difícil do que aquele lugar apertadinho no ventre materno.
Então, se eu tenho simplesmente essa consciência dessa impermanência das coisas e como tudo é oportunidade, eu começo então a vivenciar enquanto eu estou com o meu bebê dentro do útero de forma diferente o que eu penso, o que eu como, o que eu vejo. Porque se eu tenho consciência sobre essas atitudes, o que eu estou escolhendo ver, assistir, ler, com quem eu estou escolhendo estar, que tipo de trabalho eu quero fazer, eu estou ensinando meu bebê. Ah, Larissa, mas tem vezes que não tenho como fugir daquela situação. Eu tenho um trabalho que eu odeio, mas eu tenho que trabalhar. E aí, o que eu faço? Tudo bem. Você pode explicar para esse bebê que na vida a gente vai ter que passar por situações que não necessariamente a gente quer, mas que a gente precisa, né? E às vezes acontece uma coisa também que é completamente inesperada. Então, de repente, você bate o carro ou perto de uma pessoa querida, e aí tem aquela tristeza, ou aquela ansiedade, ou aquela adrenalina, né, que te traz um sentimento muito ruim, né? Mas que se você explica para o seu bebê, e isso pode ser, gente, mentalmente, via telepatia, que tá tudo bem, que você tá tentando lidar com uma situação que para você também é nova, ou mesmo que não seja nova, você tá tentando fazer diferente, você ensina para o seu bebê resiliência em vez de trauma. Ai, Larissa, mas só por telepatia? A gente não devia falar só, né? Porque a telepatia ela é muito poderosa e eu tenho certeza que eu vou te dar 2 exemplos em que você também vai se reconhecer nesse processo da telepatia. Quando eu era criança, toda vez que a minha mãe atendia o telefone, ela falava: Oi, Fulana, tudo bem? Tava pensando em você agora mesmo. Eu lembro que eu olhava pra minha irmã e a gente até dava risada, do tipo, nossa, minha mãe fala isso pra todo mundo. Até que isso começou a acontecer comigo. Do tipo, eu pensei numa pessoa, ou eu recebi uma mensagem, ou essa pessoa me ligou, ou apareceu, sei lá, um e-mail, alguma coisa assim. Ou eu pensei nessa pessoa, eu tive um sonho com essa pessoa e de repente eu encontro com ela na rua. Gente, telepatia existe. Por quê? Porque tudo aqui é energia. Existem diversos canais aí que seriam fios condutores que vão levando essa informação, que também é energia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para lá e para cá. Tá? Se você acha que você é separado do todo, você está bem enganado, né? Então, quando a gente começa então a ter esse processo consciente sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos pensamentos, a gente também está ajudando a nutrir de forma harmônica e simétrica quem está à nossa volta, tá? Então, isso também é epigenética. Então, para quem está grávido ou quem não está grávido, para quem é pai ou para quem não é pai, né, mas que está nesse mundo transacional, vivendo aí com 8 bilhões de pessoas, a gente pode utilizar isso para melhorar essa frequência energética, né, e fazer com que os nossos dias sejam mais leves, tá? Não tente suprimir uma emoção. Se você tá triste, né? Tá, meu guru diz, sinta mesmo essa tristeza, mas também observe como que você pode usar essa tristeza para alavancar algo na sua vida. Então, qual seria uma emoção, entre aspas, de oposição que pode, então, complementar isso que você está sentindo, né? Que é o exemplo da raiva que eu dei. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parando por aqui, mas esse é um ensinamento muito sagrado que pode ser utilizado e ensinado desde o ventre para os bebês e para o resto da vida, tá bom? É isso aí. Até o próximo Bom Dia, reflexão do dia, Shivoham.